Brazuca Cloud. A nuvem privada descomplicada. Episódio de hoje: Data Center Virtual. Nos últimos anos, o modelo de computação em nuvem tem mudado a forma como lidamos com a rede, servidores, com os serviços e aplicações. Nesse cenário, surge um importante facilitador: o Data Center Virtual, que proporciona uma TI, tecnologia da informação, mais automatizada, flexível, com custo de operação mais baixo e que pode ser pago por demanda, volume de uso ou pool de recursos. Um número crescente de empresas vem estudando a adoção do data center virtual como possibilidade de redução de despesas, ganho de performance e agilidade na operação, isso devido à eliminação da aquisição de equipamentos físicos e instalação manual no data center, tais como servidores, storages e switches. Com essa mudança para o modelo de infraestrutura como serviço, IaaS, o desenvolvimento de novas aplicações e melhorias fica mais fácil, pois a equipe de TI da empresa poderá focar exclusivamente no que é mais importante para o negócio, deixando de se preocupar com o upgrade de equipamentos obsoletos, garantia, monitoramento dos links e tudo mais que envolve o gerenciamento de um data center próprio, seja no modelo de sala-cofre ou no modelo de colocation. O data center virtual permite que a empresa faça a gestão dos servidores e da rede por meio de um painel de controle online. Assim, consegue se integrar no mesmo ambiente diversos servidores que estariam isolados entre si, mesmo que estejam espalhados fisicamente dentro do data center do provedor. Os servidores estarão trabalhando virtualmente unificados como se estivessem em um mesmo data center isolado, também conhecido como Infraestrutura como Serviço, Infrastructure as a Service, IaaS. O data center virtual é o nome do produto em que o provedor tem a capacidade de oferecer uma infraestrutura de rede, processamento e armazenamento de dados em nuvem, ou seja, tudo online e de forma facilmente utilizável e acessível. Dessa forma, a empresa não tem, e nem precisa ter, o controle e gerenciamento da infraestrutura física, mas por meio do painel de controle e suas ferramentas virtuais, pode controlar toda a operação, desde a ativação e configuração de um roteador e switch, passando pelo firewall, configurações de servidores, flavors de sistemas operacionais, até o monitoramento e configuração de um load balancer ou upgrade, e downgrade de memória, processamento e espaço em disco dos servidores. O provedor e seus recursos físicos ou virtuais são utilizados para servir diversas empresas, podendo ser alocados de forma dinâmica, conforme a necessidade da empresa. Nesse caso, a empresa não precisa ter a noção exata da localização do data center do provedor, mas deve ser capaz de definir o país, o estado e a região. Alguns provedores possuem diversos data centers espalhados pelo mundo, focando em atender as empresas através de um modelo mais self-service e suporte somente online. Já outros provedores são mais focados em clientes regionais e oferecem um atendimento e suporte mais premium, fazendo reuniões presenciais e dando uma consultoria personalizada do que a empresa precisa e como utilizar corretamente o data center virtual. O data center virtual possibilita ainda, oferecido como opcional pelos provedores, o gerenciamento e monitoramento dos recursos para cada tipo de serviço, seja armazenamento, seja processamento. Assim, a empresa pode contar ainda com uma equipe 24/7 para fazer o monitoramento de todos os seus serviços e servidores, podendo até mesmo o próprio provedor já intervir e fazer as devidas correções quando necessário. Para isso, depende do nível de suporte técnico e gerenciamento contratado junto ao provedor. A virtualização total do data center aumenta a confiabilidade, flexibilidade e eficiência do sistema como um todo. Isso se dá graças ao melhor controle sobre os sistemas de processamento, operacional e armazenamento, aplicações instaladas e, provavelmente, um controle limitado dos recursos de rede. Quando uma empresa utiliza data center físico, já sabendo da complexidade e tempo que leva para realizar upgrades e expansões na infraestrutura, todas as aquisições de equipamentos são sempre feitas pensando em uma capacidade ociosa, seja para picos não previstos, seja para crescimento. Se as empresas colocarem na ponta do lápis todos esses recursos ociosos, que existem puramente devido ao engessamento de um ambiente físico, é uma grande quantidade de dinheiro que está indo para o ralo todos os meses. Como os provedores de cloud possuem uma quantidade quase infinita de recursos que estão à disposição da empresa a qualquer momento, podendo ser contratados em questão de segundos ou até mesmo liberados automaticamente dependendo do nível de contrato.
Com a utilização de um data center virtual, a empresa pode deixar apenas uma pequena quantidade de recursos de forma ociosa, e caso precise fazer um upgrade, é questão de segundos. Esse é um dos pontos que gera mais satisfação e atratividade na utilização do data center virtual: economia e agilidade. Esse modelo é utilizado geralmente por startups ou empresas que aceitam melhor um tipo de cobrança totalmente variável, que pode ser de R$ 1.000 em um determinado mês e R$ 3.000 no mês seguinte. Já empresas que têm um orçamento anual definido e precisam cadastrar em seu ERP o valor mensal daquele contrato, essas acabam indo pelo modelo de cobrança fixa, através de uma pool de recursos, tendo a cobrança alterada para mais ou para menos apenas mediante autorização prévia. O data center virtual pode ser utilizado independentemente do tamanho da empresa, desde startups a empresas de grande porte, pois os recursos computacionais são disponibilizados sob demanda, e geralmente através de uma pool de recursos que a empresa solicita. Conforme a empresa cresce e necessita de mais recursos, pode-se adquiri-los gradualmente, e inclusive diminuir também a quantidade de recursos se for necessário. Dependendo do provedor contratado, há ainda um modelo de se pagar pelos recursos contabilizando as horas utilizadas, e não através de uma pool de recursos. Essa flexibilidade para se obter recursos é o grande diferencial da computação em nuvem, que se refere ao compartilhamento seguro, confiável e eficiente de recursos computacionais entre instituições organizacionais independentes, o que torna o serviço mais eficiente no ambiente empresarial. De acordo com o relatório Market Insights da consultoria Gartner, em 2020, as soluções de computação em nuvem nas empresas serão algo tão simples quanto utilizar a internet. De fato, com o decorrer dos anos, a computação em nuvem vem se desenvolvendo e superando obstáculos e desconfianças e hoje é uma das principais ferramentas de TI nas empresas. Segundo a Computerworld, entre os benefícios apontados pelas empresas em solo nacional estão: maior produtividade, 55%, redução de custo, 50%, e mais flexibilidade, 40%. Confira a seguir esses e outros benefícios que podem ser alcançados com data center virtual em diferentes esferas de uma empresa e negócio. A flexibilidade fornecida pelo data center virtual permite que as aplicações recebam mais recursos de forma dinâmica para hospedar os seus serviços conforme o nível de picos de trabalho. A alteração pode ser realizada de forma manual pelo painel de controle ou programada para atender automaticamente à demanda real. Esse modelo também é chamado de autoscaling, onde é possível deixar configurado para que o painel de controle realize upgrade de recursos automaticamente ao atingir uma porcentagem X no consumo de recursos, e depois retorne às configurações anteriores após o fim desse pico inesperado. Nesse caso, a grande vantagem é que o dimensionamento pode ocorrer de forma proativa, com base em uma demanda planejada em um calendário, ou reativa, em que a própria infraestrutura reage, conforme a necessidade do sistema. A disponibilidade de ampla infraestrutura imediata permite às empresas desses serviços realizarem mudanças e interações de forma instantânea, sem a necessidade de preocupação com aquisição e melhoria de infraestrutura física, evitando a perda de tempo no desenvolvimento de novos aperfeiçoamentos e corrigindo mais rapidamente problemas devido à necessidade de ampliação de recursos. A forma de pagamento é extremamente vantajosa para qualquer tamanho de empresa, pois remove os custos com hardware e garantia, CAPEX, possibilitando maior agilidade para colocar em prática suas aplicações e apenas com o pagamento no valor dos recursos realmente utilizados. A redução dos custos com a implantação da solução é uma das vantagens mais aparentes. Nesse sentido, a diminuição de despesas com aquisição de infraestrutura, manutenção do hardware e licenças de softwares perpétuas, que geralmente não são baratas, além de uma considerável economia com energia elétrica para manter os servidores ligados e refrigerar o ambiente, assim como também a redução do espaço utilizado e na equipe de TI como um todo para gerenciar todo esse ambiente físico. Normalmente, os provedores ficam em locais em que a energia é barata e a baixo custo imobiliário, justamente para terem custos associados menores. Como há diversos usuários e empresas utilizando, o compartilhamento das despesas é maior, reduzindo o valor. Com a utilização de um data center virtual, é terceirizada a infraestrutura com toda a sua complexidade, possibilitando que as empresas liberem a equipe de TI para focar em projetos que desenvolvam o negócio da empresa, em vez de lidar com manutenção de servidores e infraestrutura física. Com sua utilização, portanto, não se faz necessário se preocupar com upgrade ou de equipamentos obsoletos.
Utilizar o modelo IaaS significa sempre contar com equipamentos de última geração, o que permite que as empresas possam focar totalmente em seu negócio e as suas aplicações. Brazuca Cloud, a nuvem privada descomplicada. O episódio de hoje, Data Center Virtual, foi produzido por FIT Seios Limitada, a agência das melhores empresas do Brasil.